A sua palavra. Tenho, Senhor, tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra. Eis que o obedecer Começa agora pela Rádio Menorá, o programa Monte das Oliveiras. Muito boa noite, então, iniciando nessa segunda-feira, dia 15 de abril, mais um programa Monte das Oliveiras aqui no nosso estúdio, é 7:01. Vamos lá, hoje vai ser um programa abençoadíssimo e já vou me apresentar primeiramente. Meu nome é Caio Carvalho e já vamos dando início a esse programa. Já vou dar um alô pro pessoal que tá comigo aqui na técnica. Dá um oi, boa noite pra nós aí, Cael. E aí, tudo bem, gente? Deus abençoe a todos e vamos com tudo, né? Vamos com tudo. Hoje o programa vai ser muito abençoado. Vamos ter o quadro Assentado ao Monte das Oliveiras. E aqui comigo também para esse bate-papo tá a Soraya Lima. Dá uma boa noite pra gente. Boa noite a todos os ouvintes, aqueles que estão ligadinhos aí conosco, aqueles que também vão assistir depois. Sejam muito bem-vindos. E também aqui na mesa tá o Vitor Silva. Dá uma boa noite aí pra gente. Boa noite, Caio, Kael, Soraya, todos os que estão nos assistindo e que tenhamos um programa aí abençoado. Com certeza vai ser um programa abençoadíssimo. A gente vai ter aqui, então, esse bate-papo. O Caio só não trocou a câmera pra mim. Opa! Agora sim, agora tô me vendo. A gente vai ter esse bate-papo, então, com o Sérgio Alves, que vai estar com a gente aqui no Assentado ao Monte das Oliveiras. A gente vai comentar um pouco sobre o assunto libertação. Até comentei no meu Instagram, lá nos stories, pro pessoal interagir, pessoal aí que tá conectado. Tá entrando o pessoal aqui, ó, pro pessoal interagir com a gente, então perguntar, tem alguma dúvida, quer te libertar verdadeiramente, pergunta aí pra gente que a gente vai buscar na palavra. O Sérgio Alves vai vir compartilhar aqui com a gente, pra gente buscar cada vez mais essa libertação. E sim, tenho certeza que hoje vai ser um papo muito edificante. Não é mesmo, Caiozinho? Agora foi tu. Agora fui eu, antes falhou. Mas assim, vamos lá, né? É isso aí. Vamos partir então para o bloco dos investidores e depois a gente vai vir comentar aqui com o pessoal sobre a programação. O Vitor vai trazer para nós a programação aqui de Novo Hamburgo. Sim. E depois também a gente vai vir comentar sobre a programação dos encontros. Bora lá! O que você tem pedido a Deus? Você conhece o grande poder da oração? Judá Livros tem apostilas de orações doutrinárias que vão te ajudar nessa caminhada de transformação. Temos também bíblias e livros com temas de autoajuda a profundos estudos espirituais. Entre em contato e conheça nossos produtos. Fone 51996962678. Enviamos para todo o Brasil. Judá Livros, levando o poder de Deus para você.
Reino do Céu Assistência Técnica de Celulares, serviço de troca de tela, troca de baterias, desbloqueios, películas e ainda capinhas de celular e muito mais. Avenida Engenheiro Colombo Machado Salles, número 18, bairro Magalhães, em Laguna, Santa Catarina. Fone 48998060616. Reino do Céu, facilitando a sua vida. Levanta-te, vento norte, vem tu, vento sul. Assopra no meu jardim para que se derramem os seus aromas. Igreja do Senhor Jesus Cristo, em Ouro Fino, Minas Gerais. Cultos aos domingos às 10 horas e às quartas-feiras às 19 horas. Você é nosso convidado. Rua Joaquim Chavasco, 203, bairro São Judas. Fone 359-3505-9761. Ministério Vento Sul. Investindo no Reino de Deus. A Boutique dos Vestidos é uma loja especializada em vestidos para ocasiões especiais, casamentos, formaturas, madrinhas e eventos sociais. Trabalhamos com vestidos que vão do tamanho 36 ao 54. Estamos na Rua Cristóvão Colombo, 446, em frente ao Shopping Total, em Porto Alegre. Fone 51981612111. Siga-nos nas redes sociais. Boutique dos Vestidos, um universo de vestidos esperando por você. Ótima Rações, empresa especializada em nutrição animal, localizada em Maria da Fé, Minas Gerais. Trabalhamos com farelo de soja, milho moído, farelo de trigo, caroço de algodão, polpa cítrica, sal comum, sal mineral para leite e corte e uma grande variedade de rações. Temos entrega rápida direto na sua porteira. Entre em contato 035-99702-0594. Ótima Rações, qualidade e excelência em nutrição animal. Com anos de trabalho e dedicação, Mac Coatings Tintas oferece a você a melhor solução em tintas industriais. Com laboratório próprio, desenvolvemos, produzimos e comercializamos tintas e vernizes de alta qualidade. Com isso, somos referência no setor moveleiro. Trabalhamos também com tintas residenciais e prediais, com alto rendimento e fácil manutenção. Nossos consultores te ajudarão a transformar seu projeto em algo único. Construímos parcerias duradouras e bem-sucedidas, com transparência e responsabilidade socioambiental, com a certeza de clientes satisfeitos. Faça parte dessa equipe. Seja um representante da sua região. Telefone 549-8136-9653. Mac Coatings Tintas. Produtos profissionais para profissionais exigentes. Amanda Volt, design de sobrancelhas, brown lamination, lash lifting e micropigmentação. Com técnica exclusiva, encontra o design ideal que realça a beleza e a expressão natural de cada rosto. Entre em contato e agende uma avaliação gratuita. Fone 54991567947. Atendimento em 2 Irmãos. Amanda Volt, renovando olhares. Procurando qualidade, ótimo atendimento e o melhor preço? O Mercado e Açougue BM é o endereço certo. Carne fresquinha, pão quentinho e tudo que você precisa para fazer seu rancho. E ainda, com entrega grátis. Siga-nos nas redes sociais e acompanhe as promoções. Fone 54991194543. Rua Portugal, número 234, bairro Eugênio Ferreira, em Canela. Mercado e Açougue BM, sua melhor escolha. Ana Paula da Silveira, revisora e corretora textual. Serviço personalizado de acordo com a sua necessidade. Revisão ortográfica e gramatical, reescrita de trechos para eliminar plágio. Acompanhamento do começo ao fim do seu TCC. Revisão de traduções, livros e materiais produzidos por editoras, revistas e jornais. WhatsApp 49984055831. Ana Paula da Silveira. Confiança, eficácia e credibilidade. Isso aí, gente. Então, a gente voltando dos comerciais. Vamos falar um pouquinho sobre o clima, né, dessa semana. Hoje, a gente teve a máxima de 31 graus aqui em Novo Hamburgo, mínima de 21. Agora, no final da tarde, já pra até o início da rádio, tava chovendo, né? Não sei quando a Gisele tá falando de mim. A Soré chegou. Mas o Caio, quando chegou aqui, já tava chovendo, né, Caio? Tá uma chuvinha. Hoje o dia tá quente, mas deu aquela refrescada também, essa chuva. Tá nesse climinha. E amanhã, Caio? Amanhã tem que sair pro guarda-chuva? Amanhã, 100% de chuva. 100%. E agora? Vou ficar em casa. Bate essa vontade, né? Dormir até mais tarde, bate a vontade de ficar dormindo.
Então, máxima de 26, mínima de 21. Quarta-feira, 23 graus e mínima de 15. Isso aí, Caio. É isso Nosso aí. clima dessa semana. Muito obrigado pelo clima. Agora a gente sabe se precisa sair ou não com guarda-chuva de casa. Quero dar um alô pro pessoal que tá participando aqui com a gente aqui no Facebook. Aqui, ó, boa noite aqui a Rose Fontoura, a Sandra Lorenzi, Ângela Lucas, Beto Carvalho. Tá todo mundo aqui conectado aqui com a gente. Paulo Silva. Boa noite, que Deus, nosso Pai, abençoe grandemente a todos. Amém. Roberto Carvalho também tá ligado aqui com a gente. Quem mais viu? Ney Festinali também. Marisete Brown mandou uma boa noite pra nós. Fabrício Carvalho, locutor da sexta-feira. Ó, da sexta-feira, hein? Aí deu um show pra nós. Com certeza muito abençoado, meu mano. Forte abraço acompanhando a gente aqui também nessa programação de hoje. E quem mais? Gisele também. Maria Helena Bordignon e muita gente aqui. Ó, tá entrando cada vez mais. Caí Brizola também. Já falou que não é pra eu ficar em casa, tem que trabalhar amanhã. E é isso aí. Vamos também dar uma comentada então sobre a programação dessa semana. O Vitor vai trazer pra gente ali na terça-feira, tem uma programação especial, então, Vitor. Isso, conta Caio. aí pra gente. Isso, todas as terças nós estamos aqui, né? Momento de oração pelos enfermos aqui da nossa cidade e região. A já conhecida Terça da Bênção, né? Já fazem alguns meses que estamos aqui e convidamos todos estão aí convidados a virem participarem. Quem tem conhecidos que precisam de oração, estão enfermos ali do corpo, estão com depressão. Sim. Estamos aqui neste momento disponibilizando aqui essa libertação aqui que o Senhor tem a trazer, né, por meio da fé e da oração. Terças-feiras, 18 horas, Caio. Isso aí, terça-feira, 18 horas Isso. aqui na Pedro Adams, em Novo Hamburgo. Eu não lembro o número de cabeça. 2844. 2844. Então, pra ti, na terça-feira, às 18 horas, fica o convite e também pode convidar todo mundo. Não precisa necessariamente ser alguém que tá com uma depressão no fundo do poço, e sim quem tá querendo buscar, então, essa bênção, né, Vitor? É isso aí, porque a enfermidade física, geralmente, ela já teve um nascedouro ali na alma, né? Sim. Então, a oração, aí o Senhor, ele tá à disposição aí pra gente estar curando essas pessoas, né? Para ele estar curando e trazendo libertação a essas pessoas. Lembrando também, fazendo aqui uma conclamação aqui a toda a congregação, né? Que participem deste momento, que tragam, que contatem as pessoas, né? Que façam assim essa divulgação para que o objetivo do Senhor aqui nessa cidade seja alcançado, né, Caio? Amém. Que cada vez mais a gente possa, sim, levar do Senhor para as outras pessoas aqui da cidade que não a conhecem, e tem muita gente que pode conhecer, mas o Senhor ainda não vive dentro delas, né? A gente tem que cada vez mostrar que a gente tá aqui. Então, tá, os irmãos vão estar terça-feira. Tá falhando o meu fone aqui. É isso. Agora voltou. Os irmãos vão estar, então, a terça-feira às 18 horas, disponibilizados para atender a todo mundo. Qualquer coisa é só entrar em contato. Pode ser aqui no programa Monte das Oliveiras, no nosso WhatsApp, que a gente vai estar aqui para atender vocês. E vamos logo dar o início, vamos para a abertura, então, do Assentado ao Monte das Oliveiras. Vamos lá, Kael. Assentado no Monte das Oliveiras. Retornamos então dessa entrada aí, né, Kael? E vamos já dar boa noite pro Sérgio Alves. Bota ele na tela aí pra todo mundo ver. Calma aí. Peraí. Aí, agora foi. Agora deu. Boa noite! Tá nos ouvindo? Boa noite a todos aí do estúdio. Estou ouvindo, sim. Que Deus abençoe a todos os que estão aí no programa, como também a audiência do programa Monte das Oliveiras. Que Deus abençoe a todos. Amém. Então hoje o papo vai ser sobre libertação. A gente até estava conversando aqui antes no estúdio alguns pontos que a gente quer tratar e também conhecer um pouco mais, então, da verdadeira libertação. Já está tudo liberado, a gente pode comentar e começar esse bate-papo. Boa noite, ministro. Tudo bem? Boa noite, Vitor.
trouxemos um assunto hoje aqui que creio que é uma necessidade aí de nós todos, né, irmão? Libertação, né? Estamos recebendo aí a questão do ego, né? A dificuldade que temos para nos libertar deste mal, que desencadeia em tantas outras coisas que nos aprisionam, né, irmão? Com certeza. Veja que toda a obra pós-regeneração espiritual, né, ela consiste numa batalha espiritual que diz lá em Gálatas 5,17 que o espírito milita, guerreia contra a carne contra o espírito. Isso é constante enquanto nós vivemos aqui na era da graça. Em outras palavras, o Senhor está falando ali através do Espírito Santo que essa guerra só termina ou quando dá o óbito na nossa vida, ou quando Deus nos translada para a esfera espiritual. Enquanto isso não acontecer, o processo de libertação não está pronto na nossa vida. Dura a nossa vida inteira, né? E do que o Senhor quer nos libertar, né? A gente pode perguntar, mas tudo fala em libertação. A libertação tem várias frentes para a compreensão nossa. Tem pessoas que têm possessão demoníaca, tem que se libertar desse domínio de espíritos no campo mental, né? Tem pessoas que está possuída por um espírito de enfermidade, ela tem que ser curada por Deus para se libertar da enfermidade. São vários níveis, várias frentes. Tem pessoas que têm avareza, tem que se libertar da avareza para poder investir no reino. Então, você veja que o ego concentra, né, e administra na nossa alma toda a sorte de fraquezas e pecados. Então, quando Deus derruba o ego, o que acontece? Quando Deus vence o ego humano, ele venceu todos os teus problemas. Isso só vai acontecer naquele momento em que você está prestes à glorificação, né? Eu estava vendo há pouco, né, essa questão, realmente o ego, ele tem assim por excelência manipular as coisas do Senhor e fazer de acordo com o que nós queremos, né? Tem uma situação que relata um exemplo na Bíblia, né, Ananias e Safira, que foram mentir para homens, né, que tinham vendido uma propriedade por um tanto, e que Pedro disse para eles que eles não estavam mentindo para homens, mas para Deus. E essa questão do ego, ministro, assim, ela até retira até o temor do nosso coração, porque nós saímos assim dessa graça do Senhor assim por meio da manipulação, né? Sim. Na verdade, assim, o ego é a força psicológica humana que nós nascemos e educamos no mundo, né? Então é o teu eu natural. Agora, a palavra diz que o teu eu verdadeiro e eterno é Cristo. Então, quando você entra na igreja, você tem que fazer essa troca, uma substituição de governo no centro da tua alma. Lá está o ego carnal e o ego espiritual, que é o novo homem, tem que assumir a tua alma, né? Então você precisa entender, e a partir desse ponto a gente pode ver quais são as áreas que eu estou mais entregue às trevas. Ali naquelas áreas precisa também o Senhor libertar. Mas o salmista disse no Salmo, se não me engano, no Salmo 19, ele disse, Senhor, me livra dos pecados ocultos, porque eu não estou vendo eles. E me livra, Senhor. Então, o que ele quer dizer? Tem coisas que você é pecaminoso e você acha que não é, você não conhece, você não sabe que o pecado está lá. Mas a qualquer momento aquelas coisas podem vir à tona. Então, veja que profundidade esse ensinamento do salmista que foi inspirado por Deus. Ele diz que você tem problemas que nunca se manifestou na tua vida.
Mas é um pecado que está incubado, que está oculto, que um ponto, um determinado da nossa vida pode fluir, porque Deus, sem trazer à tona, não pode te libertar, porque senão você não acredita que tem aquele problema, você não vai cooperar com o Espírito Santo para ser liberto. É um Amém? pecado por ignorância. Nós não sabemos, não conhecemos que temos esse pecado. Boa Verdade. noite, ministro. Seja muito Boa bem-vindo. noite, Soraya. Eu queria fazer uma pergunta, assim, quando veio o tema, né, que o presbítero passou, que seria sobre libertação, eu fui dar uma olhadinha aqui no livro, né, Libertação, da editora Vento Sul, e me Sim. chamou muita atenção ali que tem 3 capítulos que falam sobre o poder latente da alma. E o Espírito Santo tem trazido, através do ministério, como nós precisamos estar atentos a isso, nesses momentos agora da vida da igreja. E lendo aqui, me chamou muito a atenção, porque sempre que eu ouvia poder latente da alma, sempre me remetia a profecias, manifestacional, né? E eu li aqui que tanto pode ser profecias, quanto pode ser pregações e orações. Então, a minha pergunta é, como que nós podemos discernir quando o Espírito Santo está obrando através de nós, quando é a alma, e quando também a gente, como ouvinte, discerne essas coisas, né? Porque os momentos são críticos agora no final da Era da Graça, e lendo assim, relendo esse material aqui, me deu assim bastante temor, né? E o Espírito também tem trazido sobre isso. O discernimento, assim, para ser bem eficaz, a pessoa tem que ter uma boa parte da sua alma sob o governo do Espírito. Porque sem o Espírito Santo não discerne se a obra qual é a natureza da obra. Você precisa ter uma consagração, você precisa ter conhecimento da palavra, você precisa ter uma rendição, uma certa rendição para o Senhor. Porque se você não tem essa supremacia de governo espiritual na alma, você muitas vezes pode ser enganado. Porque uma pessoa que é crente carnal, é um crente que ainda é governado pelo ego, ele não vai discernir que aquela obra é totalmente da carne. Às vezes ele pode estar até enganado, que o inimigo está usando ele nem sabe. Como já aconteceu muito na vida da igreja aqui, eu quero dizer para você. Profecias que não eram do Espírito, mas a pessoa era nova na fé, a gente teve que ter a paciência de não julgar, de ajudar a pessoa a se consagrar para ela ajustar o seu dom profético, que não estava sendo usado pelo Espírito no início, mas depois passou a ser usado pelo Espírito. Ela se libertou. Então, quando uma profecia não vem de Deus, vem da carne, aquilo é um poder latente da alma, né? Assim também, às vezes Satanás vê que a alma não se consagra e não está entregue ao Senhor, ele vai usar, o diabo tem um poder para fazer curas que não dá garantia nenhuma, mas ele faz. Se você tem dúvida disso, vai no centro de Umbanda, vai nessas religiões aí, que lá se paga um trabalho, muitas vezes a pessoa fica liberta da enfermidade, da doença. Então, o poder latente da alma, como diz, há um poder na nossa carne que é latente e a qualquer momento, por negligência de consagração, pode fluir. Né? Sim. E o diabo pode estar fazendo a obra na igreja e não é Deus que está fazendo. Até falar em línguas, às vezes, você olha pessoas falando em línguas que você sente uma coisa ruim por dentro. Aí tu te aproxima, assim, aí tu vê que aquilo não é algo que procede do Espírito Santo, né? Não é muito comum a gente ver isso na igreja, mas pode acontecer. Sim. E ali em 1 João 4, o Senhor nos aconselha a provar os espíritos, né? Sim. Então, quando a pessoa, assim, ela está sentindo, né, por exemplo, que está vindo uma profecia e que ela tem que liberar aquilo, assim, na igreja. Se ela fazer uma oração naquele momento, provando os espíritos, se procedem de Deus, e clamar para que o Espírito Santo subjugue tudo aquilo que não vem de Deus, é uma maneira dela ficar, assim, protegida, vamos dizer. Veja bem, isso por si só, às vezes, não funciona.
Então, a primeira coisa que você tem que levar para uma apreciação de Deus é comparar com a palavra revelada de Deus. Está de acordo com os preceitos de Deus? Esse é o primeiro teste, é a primeira prova. Depois, aí então a hora para saber a procedência do autor daquela obra. E se ele confessa, que se aquele espírito que está se manifestando confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio em carne e que ele é o Salvador e Senhor de todas as vidas. Então, aquele espírito que se é do diabo que está usando aquela pessoa, ele não pode afirmar que é. Ele não tem como fazer isso. Ele não vai dizer, ele vai enrolar, mas não vai dizer. Entende? E isso se aplica também na questão da oração, porque também eu creio assim, né, que vai muito também assim da intenção da pessoa, se ela está ali clamando para que Jesus use a boca dela, para que faça uma oração, para que todos sejam edificados, ou se ela também está querendo aplauso, porque daí também a fonte está errada, né? Tanto na oração quanto na pregação. A gente tem que comparar com o preceito bíblico e depois, então, orar para provar a procedência dos espíritos. São as duas coisas que eu conheço. E a sensibilidade presencial da pessoa. Né? Quando eu vou sentir mal-estar, a minha consciência está falando, opa, isso aí não é meu. Sim, a gente até teve aqui o comentário da Ângela Lucas falando que a paz interior, na maioria das vezes, é o nosso termômetro para sentir o que vem ou não do Senhor, né? A gente consegue, às vezes, sentir, assim, sabe quando desce amargo? A gente sabe, o Espírito tá dentro da gente para conseguir nos revelar, né? E eu queria fazer uma pergunta referente à libertação em si. Para a gente se libertar do mundo do pecado e das trevas e fortificar o nosso espírito. O que a gente sabe que a gente tem que se alimentar da palavra, tem que orar, mas eu lembro de ouvir até... Foi, acho que o primeiro do CD ali, Libertação, que tem que haver um clamor pra gente verdadeiramente se libertar disso. Porque até foi comentado naquela ministração ali que um dia foi clamado a nossa vida. Um dia foi pedido a nossa vida. Por isso que o Senhor nos libertou. O que a gente poderia fazer para alimentar mais o nosso espírito e nos libertar das trevas? O que seria a gente gosta de uma receita, né? Pra gente já saber o que fazer. Porque a gente, bem dizer, não tem um conhecimento de... A gente tem, na verdade. Mas a gente literalmente não tem a ideia do que seria verdadeiramente se libertar. Deixar aquilo de lado. E sim, a gente vivificar o espírito dentro da gente. Eu gostaria de perguntar isso. Na verdade, é uma coisa só que precisa. A gente tem que ter esse entendimento, né? Você precisa se alimentar da palavra de Deus, que não é apenas buscar um conhecimento. A alimentação espiritual é fazer a vontade daquele que Deus enviou. Amém. Isso está escrito em João 4,34, né? Amém. Então, você tem que estudar a palavra, compreender ela e fazer com que ela te ilumine, e aí parte para praticar aquela palavra. Então, quando as duas coisas conjuntamente acontecem, você se alimentou e se fortaleceu espiritualmente e provavelmente vai começar já um processo de libertação de muitas coisas na tua vida na medida que isso acontece. Sim. Isso chama-se processo de crescimento de vida. Sempre que tu conhece e aplica o que tu conheceu no campo prático, tu vai ter um crescimento da presença do Espírito na tua alma, que vai aumentar o governo divino na tua alma. Né? Então, o segredo é esse, é não conhecer a Bíblia para acumular doutrina e conhecimento, é conhecer a Bíblia para viver ela. Amém. Foi trazido aqui a questão de libertação, né, irmão, sobre a pessoa, por exemplo, que está possessa de um espírito imundo. Ela não tem nenhuma atitude, né, faz uma oração em nome de Jesus, aquela pessoa ela é liberta, né. Então a gente vê assim que a nossa maior dificuldade mesmo
é nos libertar de nós mesmos, né? É sairmos do centro da nossa vida para fazer o que Deus pede. O que o irmão tem a dizer assim, para aquelas pessoas que estão nos acompanhando, que já foi flagrado neles, né, como é flagrado em todos nós, pecados que ainda nós não nos libertamos, principalmente pecados relacionados à lascívia, porque isso já foi detectado e nós não tomamos atitude para nos libertar disso. Aí é o seguinte, a primeira coisa, quando você está ciente que tem uma fraqueza, a primeira coisa que tem é confessar a Deus. Com sinceridade, olha assim, eu sou fraco nesta área, meus pensamentos são esses, meus planos é esse, eu estou vendo o meu pecado diante de mim, eu agora estou precisando da tua força, Senhor. Né? Me perdoa, me purifica no teu sangue, e me fortalece para que eu venha na próxima provação vencer isso aí. Porque vai vir provas para ver se tu venceu. Né? Não existe assim, um clique mágico que você vai se libertar sem acontecer uma situação. Né? E quando o domínio desses espíritos malignos, né, porque são nações, né, que nos dominam em determinadas áreas, né, Sérgio? Quando eles são muito fortes, aí nós teríamos que ir para uma consagração mais profunda, tipo jejum, né? Porque tem uma palavra que diz, né, que essa casta ela só sai por meio de jejum e oração, né? Perfeito. Obviamente que está incluído aí oração, jejum, busca meditação na verdade, tudo é um conjunto de coisas, e se afastar dos ambientes que provocam aquele tipo de coisa, amizades que te levam a cair naquele pecado. Então é uma série de cuidados que a consagração é um processo, tem vários itens que a gente tem que observar para a gente se livrar da natureza pecaminosa. Sim. Amém. Ok. Conforme a nossa programação, a gente só vai para os comerciais bem brevemente e logo a gente volta aí para também comentar um pouco mais aí sobre os tópicos. Ok. Pode puxar aí, Caio. Há 60 anos, Elvira Perucas está presente proporcionando lindas transformações na vida de mulheres. Somos Elvira Espaço de Beleza. Além de perucas e mega hair, com a excelência que você já conhece, temos serviços de cabeleireiros, manicures, massoterapeuta, depilação e muito mais. Agende seu horário 54991775802, Rua General Arcida Rocha Nóbrega, 1214, em Caxias do Sul. Ressignificando seu momento. A R-Bus é uma empresa especializada em prestação de serviços para a agroindústria. Trabalhamos com montagem, fabricação e manutenção de peças e equipamentos para transporte, secagem e armazenagem de grãos. Atendemos fábricas de rações, indústrias de óleo, usinas de concretos, pré-moldados, moinhos, sementeiras, cerealistas e fazendas. Contamos com profissionais qualificados e certificados em NR33 e NR35. Trabalhamos com manutenções corretivas programadas, corretivas não programadas, preditivas e preventivas. Agende sua manutenção agora mesmo pelo fone 45984080769 e economize tempo e dinheiro. R-Bus, mais agilidade e produtividade para a sua empresa. Você quer dormir bem e ter um sono perfeito? Escolha o colchão certo. A Sono Essencial proporciona uma experiência inesquecível. Com fabricação própria, combinamos qualidade e modernidade. Com isso, temos o colchão perfeito para você e sua família. Entre em contato. WhatsApp 4798159595 ou acesse sonoessencial.com.br. Essencial é dormir bem. O sol é uma fonte de energia limpa, gratuita e inesgotável. Você já pensou em usar esta energia a seu favor? Invista em um sistema de energia solar e economize até 95% da sua conta de luz. Entre em contato 53981308053 ou acesse soltecenergia.com.br. Soltec Energia, deixe o sol trabalhar por você.
Um ambiente agradável faz toda a diferença. Conheça Renovar, instalação, higienização e manutenção do seu ar-condicionado e manutenção em máquinas de lavar roupas. Temos também pré-instalação para projetos comerciais e residenciais. Atendimento em Gramado, Canela e região. Ligue agora e agende uma visita. 549-9128-8561. Renovar, o clima ideal para você. A Conta Fisc é representante dos sistemas Questor. Somos especialistas em soluções tributárias para organizações. Atuamos na área contábil e corporativa há mais de 18 anos, ofertando softwares para contabilidades e também de gestão para empresas de pequeno e médio porte aos mais diversos segmentos. Conheça mais de nossas ferramentas. Entre em contato conosco pelo telefone 55-3333-2950. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @ContaFisc Sistemas. Você já conhece o homeschooling? Homeschooling ou educação domiciliar é praticado pelos pais dentro de casa e os filhos são educados de forma personalizada de acordo com os princípios e valores de cada família. Quer saber mais? Agende a sua orientação jurídica no WhatsApp 43-3424-7884. Doutora Deise Daiane Pereira de Oliveira, advogada homeschooling, especialista em direito de família. Peças e acessórios para motocicletas de todas as marcas, com o melhor atendimento, é na Indy Motopeças. Faça-nos uma visita. O Olavo Bilac, número 24, em Caxias do Sul. Fone 549811611776. Acesse o site motoindy.com.br. Indy Motopeças, o melhor para você e sua moto. É isso aí, então finalizando o bloco de investidores do Reino, precisa de algum serviço ou algum produto, tá aí uma indicação do Reino. E vamos dando continuidade então nesse nosso assunto, nessa programação do quadro Assentado ao Monte das Oliveiras. A Soraya queria puxar um tópico aí para nós, né, Soraya? Isso aí, Caio. Ministro, tem aqui o capítulo 6 do livro Libertação, que o título é Realidade Espiritual e Obsessão. Então, a minha pergunta é, o que seria uma obsessão? É algo consciente ou é algo oculto dentro de nós? Pode ser as duas coisas, junto. Em parte, tu tem consciência que está errado, mas tu gosta de ser assim e tu não quer mudar. Então, tu continua fazendo segundo a tua vontade, tentando agradar a Deus da nossa própria maneira. Tem um lado do reino que a gente realmente ignora a realidade espiritual, com a parcela do reino, alguma coisa. Então, nós estamos vivendo essa condição mista aqui no reino de Deus. Veja, o que é realidade espiritual? É quando você vive na obediência ao preceito escrito. No momento que tu gostando, não gostando, tu chorando, tu sorrindo, tu tá vivendo aquilo ali. Então, tu estás vivendo dentro da realidade espiritual. Como Jesus era. Jesus vivia na realidade espiritual. Ele não ia para boate, ele não ia para barzinho, ele não ia para cinema, entende? Ele não jogava futebol. Não é que isso é proibido. Não vamos pensar que eu estou dizendo que isso é lícito, mas não convém. Amém. Então, eu, por exemplo, gosto muito de pescaria. Não é pecado nem jogar futebol, como eu gosto também, e nem pescar, mas não me é lícito mais. É lícito, mas não me convém, eu quero dizer. Por quê? Eu tenho pouco tempo para salvar minha alma. Se eu vou gastar o meu tempo com coisas fúteis, que não processam o crescimento de vida, eu vou levar o prejuízo. Entende? Sim. Então é por isso que Deus fala assim, o mundo tem uma série de coisas que tu pode te envolver e não é um pecado. Né? Mas aquilo está te tirando o tempo de você crescer para ter a intimidade da glorificação com Deus. Sim. Não sei se deu para entender. Sim, sim. Então, quando Jesus dizia, o que tu veio fazer aqui? Eu vim fazer a vontade do meu Pai. Eu só obedeço o que Ele manda. Então, ele vivia dentro de uma realidade espiritual. Então, nós hoje vivemos um pouco iludidos, enganados,
porque não estamos na realidade, achamos que estamos, e por outro lado estamos conscientes, mas não queremos mudar porque é desconfortável. Não é o que eu gosto. As manobras, Sérgio, que a gente faz, as manipulações que a nossa alma faz, nos leva assim num processo religioso. Isso pode se tornar uma obsessão, né? A obsessão é você achar que está vivendo dentro daquilo que Deus gosta e quer e você não está. Então a pessoa está no engano, então aquilo é uma obsessão. Paulo, antes da conversão, era um obcecado, porque vivia... É um exemplo? É um exemplo. E aí a pessoa precisa buscar muito o Senhor, né? Eu creio assim, todos nós, né? A pessoa não, nós todos, né? Buscar muito o Senhor. Toda a vida religiosa na igreja é uma obsessão. Que você acha que está agradando a Deus, que está fazendo a obra, que está indo aqui, que está lendo, que está assistindo, mas não pratica. Sim. Até o livro trouxe, tem uma partezinha que diz sobre tudo isso, que naquele dia, né, Jesus vai olhar e vai dizer assim, não te conheço, né? Porque tudo aquilo que não é feito nele não vale nada, né? Sim. Não, só é realidade aquilo que Cristo faz através de você. Meu Senhor, Jesus, dá um temor. Quer dizer que todas as obras das nossas mãos elas são obsessivas, né, irmão? É madeira, feno e palha. Quando Deus vir para buscar a igreja, será queimado. Tamo frito, irmão. Tamo frito. Amém. Caio. Mas não é para desanimar, né? Não. A gente tá aqui, né? Então a gente tem chance. Estamos guerreando aqui, né, irmão? A gente tem que buscar, igual como o Sérgio falou, a gente tem que buscar, sim, priorizar as coisas que Deus bota na nossa vida. Vou dizer, vou ser bem claro, até essa oportunidade de estar aqui, o Vitor me chamou e eu priorizei a vontade de Deus. Glória a Deus por isso. Sabe, porque Amém. Glória a Deus. é algo que a gente tem um termômetro, a gente sabe quando é o Espírito que quer agir por meio de nós e a gente sabe quando não é nós. Porque se for da nossa vontade, se for do nosso braço, nada ia acontecer. A gente até, se tu olhar por um ângulo maior, assim, tudo que tem pra fazer, assim, o cara pensa, meu Deus, se eu fosse pensar e fosse com a minha mão, eu nem conseguiria iniciar. E sim, mas quando é a obra de Deus e a gente fica livre pra servir a Ele, as coisas acontecem. Então a gente... Pode falar. Até vou te dar um incentivo aí, Caio. Prepara o funeral do ego. Trabalhando na rádio. Bem-vindo, né, Sérgio? Amém. E entra aquele sentimento assim de renunciar à nossa vida, o momento que a gente teria ali, e isso muitas vezes dói, porque às vezes tu pensa, poxa, mas tá meu filho lá, tá, né, meu marido, minha esposa, o tempo, e eu tô né? renunciando tudo isso porque eu quero servir Jesus, né? É exatamente esse exemplo. Se eu não gosto de pescar nem jogar futebol, eu gosto apenas de carro. Pra mim a vida é andar de carro, eu trabalho com carro. Então, se fosse pensar de uma maneira, eu poderia estar investindo meu tempo em algo, um hobby, algo do tipo, mas não me convém. O que me convém é estar aqui servindo, estar aqui fazendo a vontade de Deus. Então, eu creio que tem isso em todo o nosso dia. Porque se a gente abrir mão da nossa vontade, é o que está sendo muito batido na tecla. Se a gente abrir mão da nossa vontade, não priorizar o nosso querer, a gente vai evoluir, Deus vai trazer. Tá escrito na palavra ali que faz as coisas de Deus, Ele vai te dar o resto. O que o cara tá se preocupando em trabalhar, e não que não tem que trabalhar, vagabundo daí já não dá pra ser, não dá pra ser encostado, né? Mas eu digo, é priorizar sim a vontade de Deus, sabe? Eu acho isso que é bem a chave pra gente ter o Espírito vivo dentro da gente, ele eu acho que ele encontra o tema, né, Caio? É libertador, né? Exatamente. Isso vai gerando libertação, né, irmão? Conforme a gente vai renunciando para fazer aquilo que Deus quer, né? Todo o processo de libertação, ele é lento e progressivo. Tem uns que é radical, mas geralmente é lento e progressivo. Glória a Deus. Amém. E até, irmão Sérgio, tem um versículo lá em Apocalipse, queria ler aqui, Apocalipse 18, que traz sobre a negociação, né, de Satanás com tudo aquilo que
era de material, assim, na Terra, inclusive das almas humanas. No finalzinho ele diz ali, né? Sim. Apocalipse. Mas esse é o poder latente da alma. Esse é o poder latente da alma, que ele negocia com as almas humanas, é isso? Isso, o Satanás, assim, ele sabe o que tu gosta. O ego sabe o que tu gosta. Porque ele é o que sente a vontade e transmite para você. Quem forma a nossa vontade e o nosso fazer é o ego. O ego nos molda para viver conforme ele gosta, mas nós também gostamos. Sérgio, eu vou te fazer uma pergunta, irmão. Acho que a gente tem um tempinho. Ontem veio uma palavra aqui no nosso culto sobre aquela proposta de Sarai para Abrão, né? Na época não tinha ainda mudado o nome. Sobre aquelas, porque eles entraram em acordo, né? Abraão ali, ele aceitou a proposta ali de ter um filho com a egípcia, né? Sim. Isso ali demonstra, eu entendi que aquilo demonstra vaidade e ego, naquele momento assim, tomando Abraão. Porque tinha uma promessa sobre a vida deles, né? Deus tinha prometido, né, Isaac, que era o filho da promessa, mas eles entraram ali em comum acordo, ou seja, não pensaram concordemente no Senhor, né? Eu acho que o ego ali interferiu aquele momento ali sobre a promessa. É difícil a gente assim avaliar exatamente assim o que estava no coração dele naquele momento. Era comum na época as servas, quando a titular era estéril, né? Era comum as próprias esposas originais pegar servas para gerar filhos com o seu marido. Era uma tradição natural na época, normal. Não era encarado como uma lascívia, algo libidinoso, entende? Não era visto dessa forma, porque não havia essa maldade iníqua como tem no coração do homem hoje, naquela época. Então a gente tem que lembrar da época, ver o ambiente, as tradições, de como é que se desenvolviam, porque eu não creio que foi assim totalmente lascivo aquele momento assim dele aceitar tal situação. E sim, pesou muito forte o sentimento da sua esposa, que queria ter um filho por meio da serva. Não era uma situação normal e era de desobediência a Deus, porque Deus tinha prometido um filho original. Então, talvez tudo pesasse na balança aí um pouquinho, né? E não era uma má ideia para Abraão também, né? Que também queria ter um filho e não creu totalmente naquela promessa de Deus, porque ele cedeu o desejo da sua esposa, né? Então, se ele tivesse assim uma perfeita posição de fé, ele iria esperar. Mas não aconteceu isso e Deus permitiu que fosse assim. Tudo isso a gente tem que analisar. Tudo permissão de Deus que acontecesse aquilo. Talvez para atender a melhor situação seria essa, talvez. E o fato de Deus ter se calado ali por aquele período de 13 anos com Abraão, o que ministra isso? A desobediência? Foi por outro motivo, por outro motivo. Aquilo ali foi uma desobediência explícita dele, né? Porque Deus mandou ele ir para Canaã. E ele, por conta própria, de forma bem clara, contrariou Deus e não foi. Por causa do medo. Olha como o medo faz a gente errar no reino, né? Então, a gente não pode deixar o medo nos dominar. Porque senão você sai do propósito, entende? Ele disse, eu não vou para Canaã, porque lá está uma miséria, não tem comida, não tem água, não tem comida. Eu não vou para lá, vou para o Egito, que tem uma riqueza louca lá. E aí deu no que deu, né? E aí, porque uma desobediência, um pecado chama outro pecado e outro chama outro abismo, outro abismo, outro abismo. Então, como ele errou, aí chegou lá, o cara queria a mulher dele, para deixar ele entrar. Era uma taxa. Olha, vou ficar com a tua irmã. Ele mentiu. Segundo a Bíblia, desobedeceu, trocou a rota.
mentiu que era irmã dele. E foi puxando um erro em cima do outro. Aquilo desagradou bastante ao Senhor. Por isso que o Senhor ficou 13 anos praticamente sem falar com ele, que foi horrível para ele. E quando retornou, depois de 13 anos, ele disse: agora, Abraão, eu vou te abençoar e ser tu uma bênção para todos. Chega de mentir e de desobedecer. A prova é que funcionou, que ele, até para matar o seu próprio filho, né? Funcionou tudo. E se não fosse Deus intervir e não permitiu que Faraó tocasse na sua mulher, né? Foi Deus que não... Porque quando uma mulher é consagrada a Deus, assim, e o casamento é consolidado no plano de Deus, assim, depois que ela se relaciona com a pessoa de Deus e ela é de Deus, Deus não permite, assim, que outros toquem naquela mulher, entende? Hoje está tudo virado de perna pro ar aí, porque as pessoas não são consagradas como naquele tempo. Mas naquele tempo da lei, o homem que ia se aproximar de uma mulher santificada a um homem e a Deus, ele ia sofrer muitos danos se ele tocasse nela. Como ele estava sentindo um horror de opressão, de problemas, e ele disse: olha, tem uma coisa errada aí, tu tá fazendo alguma coisa errada, tia. Essa mulher aí, quem é ela, na verdade? E aí ele disse: olha, mas tu sabe que eu não posso tocar numa mulher que é de um homem de Deus? Então, o próprio Faraó teve que dar uma lição de moralidade nele. Se essa mulher é tua, como é que eu vou tocar nela, rapaz? Isso ministra para nós que quando nós saímos assim debaixo da autoridade, dos caminhos que o Senhor nos mostra, né? Primeiro momento a gente não faz o que o Senhor determina e pensa que nada vai acontecer, mas aquilo ali pode desencadear assim muitas situações ruins para as nossas vidas, né? Como foi trazido aqui, né? Um abismo chama outro abismo, né? E às vezes a gente entra assim num emaranhado de situações difíceis e não entende por quê. Porque saímos debaixo da proteção do Senhor, né? Com certeza. Porque ele deveria ter falado a verdade, entende? Claro que talvez ele poderia não entrar no Egito, que é o que Deus queria, que ele não entrasse. Se ele fala a verdade, ele não ia entrar. Mas ele ficou com medo de não entrar, e ficou com medo de ele ser morto. Foi uma série de coisas ali, por causa do primeiro erro. E ouvindo assim o compartilhar, né, dá para começar a pensar assim quantos sentimentos ruins ele tinha dentro dele, né? Porque aquilo uma coisa foi puxando a outra, ao contrário de quando a pessoa está num processo de libertação e vai saindo coisas, porque eu creio que sempre que a gente toca o Senhor, coisas ruins saem de nós e entram as virtudes do Espírito. E a pessoa vai sentindo paz, né, irmão? Vai saindo aquelas obras da carne e vai entrando as virtudes do Espírito Santo. Então, quanto mais liberta uma pessoa mais paz interior ela tem, né? Sim, com certeza. Vai aumentando a vida, vai aumentando toda a qualidade de tudo que está dentro da alma daquela pessoa, porque Deus está ali, né? E o próprio Deus vai guiando a pessoa no caminho dele, né? E a pessoa também vai sendo, assim, retirada de entrar em ciladas e coisas que não são de Deus, né? E nisso que vocês levantaram, fica uma lição, né? Extingue o medo da tua vida porque ela faz tu errar. O medo não é do Senhor, né? Ele disse para sermos fortes e corajosos, né, irmão? O medo é um sentimento satânico que quando ele coloca e imprime na tua mente, ele te governa facilmente para desobedecer a Deus. Entende? É o tipo de um perigo de pisar numa mina, né? Tá lendo? No meio da mente está aquele medo. É uma mina. Então,
tem que fazer coisas que Deus está mandando e a pessoa não faz porque tem medo que exploda, vai explodir aquela mina. Sim. Então a mente fica energizada com a mentira, com o engano, porque o medo não existe, na verdade. Esse sentimento inexiste quando tu vai seguir Deus. E o medo, ele surge logo nos momentos que Deus mais quer agir na gente, né? A gente fica com medo de não dar conta, a gente fica com medo de prosseguir. Muitas vezes é um inimigo atacando a gente pra gente não Medo fazer. de errar, né, Caio? É um engano, né? É um engano. Eu fico... O medo, ele é presente, querendo ou não, na vida da gente em diversos fatores. Tanto Sempre temos isso. Todos nós. Seria o que a gente tem de medo, voltando até um que eu tinha comentado, da gente priorizar as coisas de Deus e não o nosso serviço, algo tipo botar Deus em principal. A gente tem medo de não ter comida na mesa, mas o medo não existe, porque Deus que vai suprir a gente. Então... Verdade. É Ele quem garante, né? E a gente tem medo. Isso é algo que é presente na nossa vida. Amém. A gente tem que ter um certo temor dessa parte, né? É isso Amém. Aí. Amém, glória a Deus. É isso aí. Estamos chegando ao fim, então, da nossa programação. Chegando agora às 7:55, a gente já tem que finalizar o programa. Agradecer esse bate-papo que podia, se a gente engatar mais um assunto aqui, vamos até meia-noite, né, Sérgio? É isso aí. Agradeço. Senão então. amanhecer o dia. É verdade. Agradeço então a participação. A gente tem que até se conter um pouco, que senão a gente vai conversando demais. Agradeço a participação e a disponibilidade aí de estar compartilhando com a gente, pra gente poder se edificar mais e mais. Uma boa noite aí, irmão. Tá bom. Uma boa noite a todos e até a próxima. Tá? Tchau, Deus tchau. abençoe. Valeu, tchau, tchau. E aqui no estúdio, então, dando tchau, tchau, como diz o Sérgio Alves, dando tchau, tchau aqui para também o pessoal do Facebook. Na Rádio TV Menorá, a gente encerra às 7:55 no Facebook, a gente vai ficar então até às 8 horas, mas eu já vou desejando então uma boa noite para todos os irmãos. Também, quem quiser olhar, reassistir esse programa, que com certeza teve muita palavra, muita edificação, a gente foi muito nutrido, tem muita coisa pra gente parar e prestar atenção. Verdade. Teve tópicos ali até que a Soraya abordou ali, que teve um grande transbordar que a gente tem que tirar um tempo pra conseguir... Tem que assistir de novo, vai estar lá no YouTube da TV Menorá, no playlist das rádios, você pode acessar, quem não acessou vai ficar lá, e quem assistiu e quer reassistir, é só clicar lá, que essa semana já vai estar ao vivo lá. Isso aí. Não, só agradecer então ao Vitor também que participou com a gente essa noite aí. Vitor, boa noite. Boa noite a todos, eu que agradeço, Caio, e continua firme aí que o Senhor é contigo. Amém. Deus abençoe a todos. Valeu então, Caiozinho, vou abrir teu microfone agora. Isso aí, então, agradeço a todos aí por cada comentário, né, quem estava aqui assistindo, a Nice, o Beto, a Sandra, o Heraldo agora chegou também, a Emily, e é isso, né, Caio, vamos lá. É isso aí, vamos finalizar também. Boa noite da Soraya aí, Soraya. Boa noite, muito obrigada aí pelo convite, por poder participar do programa e Deus abençoe a todos. Agradecer a todo mundo que acompanhou a gente, igual o Caio comentou, muitos irmãos conectados aqui com a gente no Facebook e também esse programa vai estar lá no YouTube, como a Soraya também comentou. E já dando uma boa noite, quarta-feira a gente está de volta com o quadro Sons da Vida e também o fluir da verdade. É isso aí, uma boa noite para todo mundo, que Deus abençoe e assiste de novo, hein, para conseguir entender tudo que o Senhor falou aí pra gente. Hein? Foi extenso. É isso aí, boa noite, até mais. Você ouviu pela Rádio Menorá o programa Monte das Oliveiras.